Tratando agora das operações de crédito. Começando pela contratação. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles contratadas, direta ou indiretamente. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas direto ou indiretamente. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas direta ou indiretamente. O ente interessado formalizará seu pleito, junto ao Ministério da Fazenda, evidentemente, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação de crédito e o atendimento das seguintes condições. Então, o ente interessado nessa operação de crédito formalizará seu pleito junto ao Ministério da Fazenda, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. 1. A existência de prévia e expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária ou em créditos adicionais ou em lei específica. 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operação por antecipação de receita. 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. 4. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. 5. Atendimento ao disposto no inciso 3º do artigo 67 da Constituição, que é aquela questão de que é vedada a realização de operação de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. E, sexto, observância das demais restrições estabelecidas na Lei 101. Então, o interessado na operação de crédito formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação de crédito e o atendimento das seguintes condições. 1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação da operação de crédito no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica. 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. 4. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. 5. Atendimento do disposto no inciso 3º do artigo 67 da Constituição, que diz que é vedada a realização de operações de crédito que exceda o montante das despesas de capital, ressalvadas as operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. E, sexto, a seguinte condição, que é a observância das demais restrições estabelecidas na Lei 101. As operações de crédito relativas à dívida mobiliária federal autorizadas no texto de lei orçamentária ou de créditos adicionais serão, essas operações, objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. As operações de crédito relativas à dívida mobiliária federal autorizadas no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Agora, quanto àquela questão de vedada a realização de operações de crédito que exceda o montante das despesas de capital, considerar-se-á em cada exercício financeiro o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o total das despesas de capital executadas. Observado o seguinte: não serão computadas nas despesas de capital as despesas realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento ao contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus deste. E 2. Se o empréstimo ou financiamento que eu citei acima for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Então,
Para fins de atendimento daquela regra de ouro, que é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, considerar-se-á em cada exercício financeiro o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e os das despesas de capital executadas, observado o seguinte: primeiro, não serão computadas as despesas de capital. As despesas realizadas sob a forma não serão computadas nas despesas de capital as despesas realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus deste. Agora, se o empréstimo ou financiamento que eu acabei de citar for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido nas despesas de capital. É aqui que a gente vai checar então a regra de ouro, nesses dois casos, como que a gente checa a regra de ouro. Agora, sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações que incluirão dois pontos. Primeiro, os encargos e condições de contratação e segundo, os saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Então, sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações que incluirão encargos e condições de contratação e saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. É só operação de crédito externo. Então, os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata esse artigo e da análise realizada para concessão de garantia para a União será de no mínimo 90 dias e no máximo 270 dias a critério do Ministério da Fazenda. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata esse artigo por parte do Ministério da Fazenda, e da análise realizada para concessão de garantia pela União será de no mínimo 90 dias e no máximo 270 dias a critério do Ministério da Fazenda. Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de estados, do Distrito Federal e de municípios sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que, contanto que haja prévia e expressa autorização para tanto no texto da lei orçamentária ou créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação e que não configure infração ao dispositivo dessa lei complementar. Então, poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de estados, do Distrito Federal e de municípios, alteração dessa finalidade da operação de crédito, sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, contanto que, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto, ou seja, dessa alteração da finalidade, no texto da lei orçamentária ou em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e que não configure infração a dispositivo da Lei 101. A instituição financeira que contratar a operação de crédito com ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à dívida externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Agora, se tratar de operação de crédito relativa à dívida mobiliária ou a dívida externa, esta regra não vai valer. Então, a instituição financeira que contratar a operação de crédito com ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à dívida externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. A instituição financeira que contratar a operação de crédito com ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à dívida externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, esta operação de crédito, procedendo-se ao seu cancelamento mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. A operação realizada com infração do disposto da Lei 101 será considerada nula, essa operação de crédito, procedendo-se ao seu cancelamento mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e pagamento de demais encargos financeiros.
Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva que eu citei acima, aplicam-se aos entes as restrições previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Que era justamente aquela questão de não poder receber transferência voluntária, não poder obter garantia direta ou indireta de outro ente, ou não poder contratar operação de crédito, ressalvada as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as operações de crédito que visam a redução das despesas com o pessoal. Então, enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva que eu citei acima, aplicam-se ao ente essas restrições que eu acabei de citar. Também se constituirá reserva no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto da regra de ouro, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32. Também se constituirá reserva no montante equivalente ao excesso, se não atendida a regra de ouro, considerada aquelas disposições do parágrafo 3º do artigo 32. Que eu falava que como que seriam computadas e o que não seriam computadas, justamente para fins de atendimento dessa regra de ouro. Quais despesas, seriam computadas ou não computadas.